Eu tive, por exemplo, outro paciente, já no consultório particular, que ele veio com 69 de insulina basal, e a insulina normalmente fica até 10, e só com as orientações, depois de 2 meses, ele veio com 19 de insulina basal, e ele influenciou também a sua mãe a fazer as atividades físicas com ele, a orientação dietética, e ele pôde, a mãe dele pôde tirar tanto o remédio para pressão, quanto o remédio para diabetes tipo 2, só mesmo fazendo as orientações alimentares e de atividade física que eu tinha feito na consulta. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Tatiane Selbman Coimbra, certo? Certo. E estou muito feliz. Primeiro, eu fico sempre muito grata por receber médicas, mulheres, e principalmente quando são referência, não só na medicina, mas no caso da doutora Tatiana, ela também não só participou, coordenou várias coisas importantes para as crianças. Ela é pediatra, né? Hoje é endocrinologista pediátrica, especificamente atuando nessa área, mas aí o teste do pezinho, ela tem uma super responsabilidade com isso, e queremos, né, eu conhecer a história dela, para que possamos cada vez mais fazer escolhas conscientes de profissionais responsáveis como você. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada a você. Por favor, se apresenta. A gente sempre começa aqui, doutora, querendo saber um pouquinho da sua história na medicina. Como é que foi essa escolha? Né? Desde criança você já sabia o que queria, vem de uma família de médicos. Conta pra gente um pouquinho. E nessa história, nessa narrativa, eu gostaria que você já falasse, inclusive, de como foi a escolha para especialização, né, para especialidade, e depois ali na residência enveredou também para a questão da endocrinologia, quais foram os cursos, o que você estudou, né, há quanto tempo você está aqui em Brasília, em quais hospitais isso aconteceram, sua história, um pouquinho até o dia de hoje, que não é curta, até porque ela trabalhou aí no ministério, tem tudo isso. Conta pra gente um pouco, seja muito bem-vinda. Na verdade, eu com 12 anos de idade, eu tive já essa ideia, né, de ser, eu já dizia, já falava para toda a minha família que eu seria uma excelente pediatra. Eu falava desse jeito. Mas no meio do caminho, né, eu acabei mudando de opinião e aí acabei me preparando para fazer engenharia civil. No meio do ano do vestibular, eu resolvi voltar, né, para o meu sonho de ser pediatra. Então, eu decidi, no meio do ano, tive um investimento extraordinário, porque eu estava, naquela época, lá em Belém do Pará, onde eu me formei, na Universidade Estadual. Antes, né, para a gente se preparar para a medicina, a gente teria que escolher ciências biológicas. E eu tinha escolhido ciências exatas, então eu tive que fazer esse esforço extraordinário de estudar ciências biológicas em 6 meses para poder passar em medicina, e passei de primeira. Então, na faculdade, eu gostava de tudo, né? Gostei muito de cardiologia, de oftalmologia, mas voltei para o sonho de ser pediatra.
E aí, já em Brasília, né, foi muito interessante também nessa minha trajetória. No 6º ano de medicina, eu fui fazer em Santarém, no Pará, porque eu casei, e fui morar, né, com o meu esposo em Santarém, no Pará, porque ele era já do Exército e teve que cumprir fronteira. E fiz o 6º ano de medicina em Santarém, no Pará. E foi um momento, uma oportunidade muito interessante, porque eu tive a oportunidade, né, de descobrir que o médico não era Deus, né? Não precisava saber tudo, porque eu tive professores americanos que tinham já uma decisão de ter uma história clínica muito bem feita, mas depois da história clínica muito bem feita, muitas vezes eles iam para os livros numa biblioteca que tinha no mesmo ambiente do consultório. Então, às vezes tinham pacientes muito complicados, né? E que a gente ia para o livro para ter a decisão final. Então, outra coisa também, eles vinham com missões dos Estados Unidos para atender pacientes de cirurgia plástica, cirurgias ortopédicas, também a parte de oftalmologia, e eu participei de todas essas missões. Os médicos americanos vinham com toda a equipe, com todos os materiais, e eu pude participar principalmente da missão de ortopedia, que tinha o chefe da missão, um paulista, como assessora, né, auxiliando ele em tudo, nas cirurgias, na decisão dos pacientes, na seleção. Então, foi muito interessante. Outra experiência assim, que eu também considero muito especial foi que eu passei uma semana na população ribeirinha, onde eu, né, como quase médica, pude ir pela população ribeirinha e visitando as pessoas, os doentes nas casas, né? A gente fazia visitas domiciliares e fazia uma atenção à população dessa população que vive, né, na beira do rio, na Amazônia, né? Então foi muito interessante. Eu pude fazer diagnóstico de gestação gemelar, pude atender pessoas em casa que estavam grávidas, já encaminhar para um hospital. Tive educação popular também, então foi muito interessante. E eu não sabia também, né, que naquele momento eu já estava começando um pouquinho da parte de saúde pública, que eu pude também depois experimentar. Então, a decisão, né, de ser pediatra eu já tive com 12 anos, e aí, então, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha acabado de formar e fui com o chefe da pediatria daqui do Hospital Universitário, que era o Dr. Dioclésio Campos Júnior, dizer para ele que eu estava amamentando e que eu tinha muita vontade de ser pediatra e que eu queria acompanhar a endocrinologia. Então, eu comecei a acompanhar a endocrinologia, não, a pediatria. Então, eu comecei a acompanhar a pediatria no Hospital Universitário, inicialmente só a parte de científica, e logo depois eu tive a oportunidade de entrar como residente. Então, eu realizei esse sonho, né, de amamentar por 6 meses a minha filha. E, imediatamente após ela completar 6 meses, eu pude entrar na residência médica, né, de pediatria. Então, eu fiz a pediatria aqui no Hospital Universitário de Brasília. Tive a sorte de ter médicos assim de excelência que eu pude acompanhar, saí muito bem preparada, tanto para o atendimento em consultório, né, de puericultura, de especialidade pediátrica mesmo, quanto também a parte de neonatologia, de medicina intensiva. Então, quando que eu decidi ser endocrinologista? Eu escolhi endocrinologia pediátrica e oncologia pediátrica como meus estágios de
optativos, né, da pediatria. E na oncologia pediátrica, eu louvo os oncologistas pediatras, mas eu percebi que eu, naquele momento, não tinha assim, um preparo emocional mesmo, né, para a perda de tantas crianças, né, que eu acompanhava naquele estágio. E quando eu fui acompanhar a endocrinologia pediátrica, eu tive a oportunidade de ser formada pela doutora Kátia Barbosa e doutor Luiz Cláudio Castro. A doutora Kátia já não está mais conosco, mas o doutor Luiz Cláudio Castro continua, né? Foi responsável pela formação de muitos endocrinologistas aqui em Brasília, e eu pude ser formada por eles. E no momento que eu estava no estágio eletivo, eu falei assim, doutor Luiz Cláudio, eu gostei muito da endocrinologia pediátrica, mas eu me vejo mesmo sendo pediatra. Aí ele disse para mim, se você gosta de ser pediatra, a melhor especialidade que você pode assumir é a endocrinologia pediátrica, porque você vai continuar vendo a criança como um todo. E aí, então, foi o momento que eu tive essa decisão, né? Formei em pediatria e logo entrei para a endocrinologia pediátrica. Fiz a endocrinologia pediátrica, logo fiz o título de especialista em endocrinologia pediátrica e pude, né, hoje eu já tenho, desde o início, né, 25 anos de profissão em endocrinologia pediátrica. Conta um pouquinho para a gente dessa parte de gestão que você atuou. Sim. Você falou que trabalhou no hospital de base e aí teve uma super Sim. oportunidade, daí deu sequência. Conta pra gente. Eu fui trabalhar no hospital de base porque eu entrei concursada na Secretaria de Saúde daqui do DF e fui trabalhar como pediatra, né, que era o cargo do concurso, na Secretaria de Saúde. Trabalhei nas unidades básicas, trabalhei na emergência, como neonatologista também, que eu tinha muita experiência, mas me fazia falta a endocrinologia pediátrica. Então, eu fui no hospital de base e pedi para o doutor Jair Evangelista, que foi o primeiro endocrinologista pediatra de Brasília, para que eu fosse trabalhar com ele no hospital de base. E aí eu inicialmente fui trabalhar 5 horas e logo ele me pediu para vir com metade da carga horária. Comecei a vir 20 horas. E eu não sabia, né, para minha surpresa, ele estava quase sendo aposentado. E ele me fez o convite de eu assumir o ambulatório todo de endocrinologia pediátrica do hospital de base. E junto com o ambulatório de endocrinologia pediátrica, eu fui convidada também para assumir os pacientes com hipotireoidismo congênito do teste do pezinho. E a coordenadora da triagem neonatal, né, do teste do pezinho da secretaria, ela entrava na minha sala sempre para conversar sobre alguma coisa e ela percebia a minha dedicação com os pacientes. E ela perguntou então se eu não queria assumir a coordenação, inicialmente do serviço de referência, que era o hospital de base, e depois a coordenação estadual, porque ela também estava sendo aposentada. Então eu tive a oportunidade de, naquele momento, participar, né, na verdade, elaborar toda a transição do teste do pezinho, que naquela época triava 4 doenças, para uma ampliação que foi para 50 doenças. Naquele momento, a gente teve que trazer o pessoal da Austrália para treinar toda a equipe de laboratório, e a gente teve essa alegria, né? Foi muito trabalho, mas ao mesmo tempo uma alegria enorme, depois ter essa noção de que o Distrito Federal passou em 2018 a ter a menor mortalidade infantil do Brasil, e que foi muito influenciada pela triagem neonatal, né? Que inicialmente a gente tinha dúvida se era a melhor forma, né, de ampliação,
mas a gente percebeu que depois, até mesmo além da mortalidade, a gente pode dizer que muitas crianças deixaram de adoecer. E o resultado foi tão importante que o programa ele virou um programa nacional. Hoje, o Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde se inspirou no programa do Distrito Federal. Então, hoje, eu olhando para trás, assim, fico numa satisfação muito grande de saber que tantas crianças foram beneficiadas, né, com esse trabalho. Maravilha, parabéns. Né? Obrigada. Eu recebi, imagino que você conheça também a doutora Giane, ginecologista. Sim, já ouvi falar, sim. Né? Ela tem uma história muito legal de um trabalho, né, que foi realizado e, inclusive, hoje também é um projeto que coloca DIU em adolescentes com necessidades especiais, Sim. né, surdos, mudos, é sensacional. Eu fico... E saber que a gente, né, que saiu aqui de Brasília, do Brasil, de uma mulher, Sim. isso é muito bom. E doutora, com toda essa carreira, essa é a parte que a gente entende como gestão pública? Ou nesse momento você ainda estava no hospital e aí passou, porque você trabalhou também aí depois no ministério? Sim. Como que é essa trajetória? E eu gostaria de entender por que retomar, né, o consultório. Sim. Quem é essa médica aí? O que ela está sedenta para voltar para o consultório? Sim. Então, naquele momento, né, como o teste do pezinho foi um grande sucesso, eu fui convidada para ser chefe do Núcleo da Criança do Distrito Federal. E logo fui convidada para ser coordenadora adjunta de saúde da criança do Ministério da Saúde, que foi uma grande alegria, assim, também, porque lá eu pude utilizar, né, do meu conhecimento como pediatra, como endocrinologista pediatra, mas também eu precisei me especializar também nessa área de gestão em saúde pública. Eu tive a oportunidade, até mesmo, né, de fazer vários cursos pelo Hospital Sírio-Libanês, gestão da clínica nas redes metropolitanas de saúde, gestão federal do SUS. Então, me deu condições de assumir esse cargo, né, e eu pude influenciar até mesmo na inclusão, né, na incorporação das insulinas análogas, que inicialmente foi aprovado para crianças e adolescentes. Eu comecei esse processo com as insulinas análogas ainda quando eu estava no Ministério da Saúde, mas logo que eu saí do Ministério da Saúde, eu fui assumir também o cargo de consultora nacional de saúde da criança da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a representação da OMS, né, no Brasil. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde, eu também tive, né, essa oportunidade de ampliar ainda mais os horizontes, né, a nível internacional. E pude até mesmo ir me especializar na Universidade de Harvard. Então, logo que eu cheguei na Organização Pan-Americana de Saúde, a minha chefe me pediu, né, ela disse assim: Tatiana, a gente vai precisar que você faça esse curso na Universidade de Harvard. Então, eu tive também essa oportunidade de me especializar em desenvolvimento da criança na primeira infância, que também veio agregar a todo o meu conhecimento como pediatra e endocrinologista. Então, com isso, como eu tive essa trajetória no Ministério da Saúde, na OPAS, eu viajava muito, eu tive que suspender o consultório de endocrinologia pediátrica que eu já tinha há mais de 10 anos. Os meus pacientes, eu lembro quando eu deixei o consultório de endocrinologia pediátrica, os pacientes diziam assim: você não pode deixar, você não pode fazer isso com os nossos filhos e tudo, né? Mas eu peguei todos os meus pacientes e entreguei para uma amiga, né, colega, endocrinologista pediatra também, que atendia comigo, e eu pude ter essa segurança de que todos os pacientes estavam muito bem cuidados, né? Então agora, né, depois que eu saí da OPAS, retornei para a Secretaria de Saúde, mas eu voltei para o Ministério da Saúde. Hoje eu estou no Ministério da Saúde, tive também
a alegria de poder recomeçar como professora agora do curso de medicina, porque eu tive, no início da minha carreira, eu fui também fiquei como preceptora no Hospital Universitário da Residência de Endocrinologia Pediátrica. E agora, desde 2022, desde 2023, eu estou como professora na Unieuro, que é também uma grande alegria. Eu pude trazer toda essa minha experiência, né, não só como pediatra, como endocrinologista pediatra, mas também como gestora em saúde pública, para os alunos de medicina do curso da graduação na Unieuro. Então, agora, né, neste momento, eu estou aqui como assessora técnica da saúde da criança do Ministério da Saúde, professora do curso de medicina da Unieuro, e decidi, desde julho do ano passado, voltar ao consultório. Na Unieuro, também atendo como endocrinologista pediatra. Então, os internos do curso de medicina, eles me acompanham lá como endocrinologista pediatra, e eu também tive a vontade, né? Pessoas conhecidas começaram a me procurar, você podia me atender e tudo. Inicialmente, eu já estava na Unieuro também fazendo o ambulatório lá, mas eu quis voltar ao curso de medicina. Uma colega que é pediatra, também professora da Unieuro, ela já estava assim, me pedindo há um tempo para eu atender, né, no consultório. Ela disse: eu tenho muitos pacientes que precisam da sua especialidade. E aí, então, eu recomecei o consultório e estou muito feliz, muito satisfeita e percebendo que eu estou contribuindo muito, né, para a saúde dessas crianças que eu estou atendendo. Crianças e adolescentes, Crianças né? e adolescentes. Ela estava me contando aqui que recebeu uma paciente recente, ela falou assim: vovó, por que eu não estava aqui nessa médica ainda? Conta pra gente, o que você acredita que gera nessa criança? Eu normalmente penso que o médico que atende crianças, adolescentes, ele tem uma comunicação muito mais direcionada para os pais, Sim. que inclusive é quem está nos assistindo aqui e, de fato, depois de ouvir um currículo todo desse, você fica pensando assim, mas ela conseguiu estudar tanto, participar tanto, eu ainda tenho 3 filhos, mas vamos lá. E eu queria entender se você consegue ter essa comunicação, essa conexão com essas crianças, com esses adolescentes, como que funciona no seu dia a dia isso, e para ter os resultados, como uma criança dessa, por exemplo, falar isso. Sim, foi muito interessante esse caso, né? Porque a avó trouxe a paciente para o consultório por uma situação de obesidade. E eu sempre pergunto para os pacientes, independente do porquê elas estão no consultório, né? Você está aqui porque os seus pais trouxeram, porque sua avó trouxe, ou vocês estão aqui porque querem estar aqui? Vocês sabem por que vocês estão aqui? Então, essa menina, ela desde o início da consulta, ela disse: eu vim porque eu quero estar aqui. E eu já percebi muito claramente que, principalmente pacientes com obesidade, se eles formam essa conexão e a gente consegue que eles se comprometam nessa mudança de vida, né? Porque a obesidade, eu considero, o diabetes também, eu considero que é uma oportunidade de mudança de vida para uma vida saudável. Então, se a criança se compromete verdadeiramente, a gente tem o sucesso no tratamento. A gente tem, quando a gente fala de obesidade, a gente tem pacientes que têm obesidade leve e a gente tem pacientes, por exemplo, eu pude ter na minha trajetória profissional um paciente que tinha 7 anos de idade, 89 quilos, e ele nunca tinha andado na vida. Então, esse paciente, por exemplo, ele teve que a gente já tinha feito toda a investigação para ver por que ele não andava, porque a gente achava que tinha outro problema, né? E ele tinha, a gente chama de síndrome plurimetabólica, que acompanha a obesidade grave. Então, ele na verdade, tinha obesidade mórbida.
E ele tinha essa síndrome plurimetabólica, que era hipertensão, tinha diabetes, tinha hipercolesterolemia. Esse paciente precisou ser internado para que ele mudasse o padrão de alimentação, porque esse paciente ele tinha uma alimentação em que ele comia comida no café da manhã, nos lanches, no almoço, nos lanches, no jantar, antes de dormir era comida, arroz, feijão, carne, e a gente teve que mudar os hábitos dele completamente. E nesse caso eu pude acompanhar no hospital universitário e a família era muito pobre e eles tiveram ajuda do voluntariado e depois de 2 meses internados, eles retornaram ao ambulatório depois de 2 meses em casa, onde o voluntariado tinha entregue a eles semanalmente uma feira de frutas e verduras para que eles conseguissem seguir as orientações alimentares, né? E na primeira consulta que esse paciente foi, né, pós-alta, né, depois de estar 2 meses em casa, ele levantou da cadeira e veio até mim, da cadeira de rodas, e veio até mim e disse: doutora Tatiana, ele fez desse jeito assim: doutora Tatiana, eu estou andando. Então a gente sabe como pediatra, como endocrinologista pediátrica, que é possível, mesmo sem uso de medicações, né? A gente sabe que as medicações elas são importantes, mas esse paciente ele precisou usar medicações, né? Mas a gente sabe que muitas vezes o paciente não precisa de medicação quando tem uma obesidade moderada e consegue, né? Quando a gente consegue ter essa conexão com o paciente, ele faz a grande diferença. Eu tive, por exemplo, outro paciente, já no consultório particular, que ele veio com 69 de insulina basal. E a insulina normalmente fica até 10. E só com as orientações, depois de 2 meses, ele veio com 19 de insulina basal e ele influenciou também a sua mãe a fazer as atividades físicas com ele, a orientação dietética, e a mãe dele pôde tirar tanto o remédio para pressão quanto o remédio para diabetes tipo 2, só mesmo fazendo as orientações alimentares e de atividade física que eu tinha feito na consulta. Então, assim, eu acho que essa conexão que a gente tem com os pacientes, ela é essencial. Se ela não acontece, normalmente a gente não tem o sucesso que a gente espera nesse tratamento. Nossa, eu entendo isso e concordo, valido, porque hoje eu tenho um filho de 20. Eu estava aqui pensando, quantos anos mesmo, gente? Esse climatério é uma maravilha. Peço a Deus todos os dias, Senhor, a minha memória não, por favor. E a gente percebe quando eles gostam, eles querem voltar no médico. Quando eu o levei, inclusive até uma das perguntas que eu quero te fazer, né, que começa principalmente quando é menino, aquela história do pênis e o tamanho, será que cresceu? E é uma pressão, e a criança naquele momento, e criança gordinha, acredito que ainda gera mais, né, desconforto. Na época eu nem entendia se tinha tamanho de testículo, que não tinha, que aquilo ali media. Então é muito importante, porque ele não se sentiu tão à vontade, não se sentiu à vontade, era um médico homem, né? Não sei se talvez não tenha essa... o fato de ser mãe, de como lidar, mas imagino que tenham médicos maravilhosos aí também. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão de atender meninos, quais são as maiores demandas, o que a mãe que está nos assistindo tem que procurar, tem que saber, porque eu de verdade, naquela época, né, porque tive um filho aos 24, 25, ainda estava profissionalmente, né, num período, não tinha, as minhas colegas não eram mães,
ainda, Sim. né? Eu acho que fui uma das primeiras, tirando as que engravidaram com 15 anos, 16, 17, depois deu uma subida boa, mas nesse período que eu engravidei, a maioria das colegas também não estavam ali, não era o assunto comum. E acredito que a minha mãe também, né, não teve, minha mãe hoje está com uns 79 anos, quase 80, todo esse entendimento de saber até que existia o pediatra endócrino. Pediatra, eu vim saber aqui no consultório aberto, imagina tudo isso. Então, fala para essa mãe quando ela deve procurar. Sim. Se você puder dividir, mães de meninos, mães de meninas de tal idade e os períodos que são importantíssimos, porque eu sei que tem uma lacuna, principalmente com essa dúvida com relação ao crescimento, que se a mãe perder, já era. Sim. É verdade? Sim. Então, por favor, doutora. Então, eu sempre penso assim, se a gente tem dúvida, a gente precisa tirar a dúvida, né? E o endocrinologista pediatra é o especialista que pode tirar qualquer dúvida em relação à puberdade. Especificamente, né, a situação do micropênis. Normalmente, né, a criança, ela no nascimento, ela já tem o exame do pediatra, faz todo aquele acompanhamento da puericultura. Então, em algum momento, o pediatra, se o tamanho do pênis não estiver dentro do normal, normalmente o pediatra percebe. E se ele percebe, o ideal é que ele peça essa opinião do endocrinologista pediatra. O hipogonadismo hipogonadotrófico, por exemplo, seria uma alteração já de hipófise e hipotálamo que não deixam a genitália desenvolver da maneira que deve. Mas pode ter também, tanto hipófise como hipotálamo, que são estruturas do cérebro que regulam todos os hormônios, né? A maioria dos hormônios, eles podem estar funcionando muito bem, mas o próprio testículo pode não estar produzindo da maneira que deveria. Então, no caso, né, desse hipogonadismo hipogonadotrófico, que seria uma alteração de hipotálamo e hipófise, a gente teria já no nascimento uma alteração. E essa alteração, quanto antes a gente souber, melhor. Porém, nos casos mesmo, né, dessas dúvidas, no momento da puberdade, no momento da infância, da adolescência, muitas vezes a criança que está acima do peso, ou até nem está acima do peso, mas tem uma gordurinha suprapúbica ali, bem em cima, né, do pênis, muitas vezes essa gordura esconde o pênis e dá a impressão de que esse pênis é menor do que deveria e não é. Então a gente faz esse exame, né, com o uso do paquímetro, o endocrinologista pediatra tem já essa prática de fazer a medição, né, e tem uma tabela, como tudo, né, a gente tem a curva de crescimento, né, então a gente tem uma tabela com o tamanho normal de pênis de acordo com a idade, e a gente precisa fazer essa avaliação. Então, o testículo também é importantíssimo que a gente faça a palpação, né? Perceba o tamanho e também o momento que ele vai começar a evoluir. Né? A puberdade normal na menina é com 8 anos de idade, que começa, né, a aparecer pelinho, peitinho, né? E até mesmo a menarca, que a menstruação pode acontecer em 5% das meninas como primeiro sinal da puberdade. No menino, a puberdade normal, ela começa a partir dos 9 anos de idade. Então, qualquer sinal de puberdade, o aumento do testículo, o aparecimento dos pelos, ele precisa ser visto se foi antes dessa idade, né? E depois a gente acompanha vendo várias manifestações clínicas, inclusive a aceleração do crescimento, o avanço da idade óssea, né? E isso tudo é papel do endocrinologista pediatra mesmo. Não sei se eu fui... Não sei se eu expliquei desde criança até a fase... Gente, o melhor é que esse adolescente é até os 18 anos, Sim. Não é isso, Tati? A partir daí,
ou a conclusão dessa questão do amadurecimento, ou do menino, ou da menina? Você falou sobre a questão do crescimento direitinho, o momento que não pode perder de chegar até você? Sim, o que acontece por exemplo, uma criança que tem baixa estatura, né, por deficiência de GH, do hormônio de crescimento, ele muitas vezes tem um micropênis, porque ele pode ter essa deficiência de GH por conta de um hipopituitarismo. Então, assim, os hormônios, de uma maneira geral, não são produzidos da maneira que deveria. Então, esse micropênis pode ser também por isso. Outra coisa, a gente precisa estar de olho na tireoide também, porque do mesmo jeito que o crescimento não está de acordo, esse pênis não está crescendo da maneira que deveria, e a tireoide também. Então, a gente pode ter uma deficiência geral, né, dos hormônios, e isso precisa ser visto o quanto antes. Então, eu acho que esse ponto, né, de que quanto antes a gente procurar, no caso de dúvida, ele é muito importante, porque se a criança tiver, por exemplo, um pan-hipopituitarismo, todo esse déficit hormonal, ele vai ser importante não só para o crescimento, quanto para o desenvolvimento da criança, né, e também para o desenvolvimento da genitália e da puberdade, podendo ter também uma puberdade atrasada, né, nesses casos. Explica o que é esse pom, pan e pu e pi, pá, e depois também para que essa mãe não se desespere ou entenda o que é uma média, um tamanho que esse pênis tem que ter, baseado, né, na nossa... De uma forma geral, uma criança ela vai ter mais ou menos ali 4,5 centímetros o pênis, né? Então, uma criança ali que esteja mais ou menos entre os 6 e os 10 anos, né? Então, antes disso também, o pênis não muda muito de tamanho. Então, mas assim, a forma de medir que é um pouco delicada e que muitas vezes é necessária essa avaliação do endocrinologista pediatra, caso a mãe venha a ter essa dúvida. O pan-hipopituitarismo, ele é a deficiência geral de hormônios, né, por causa de uma deficiência ligada ou a hipotálamo ou a hipófise. Então, alguma alteração, né, em hipotálamo, que é uma estrutura que está no cérebro, ou a hipófise, podem ter algum problema. Então, crianças, por exemplo, que tiveram que fazer algum tipo de cirurgia no cérebro, elas precisam ser vigilantes em relação à possibilidade de pan-hipopituitarismo. É difícil até para ela falar a palavra, tá vendo? Eu já decorei. Pan-hipopituitarismo. Não. Pan-hipopituitarismo. Pan-hipopituitarismo. Doutora, você teve uma oportunidade também de trabalhar porque eu acho que você tem uma vasta experiência com essa questão das crianças que vieram de cirurgias, Sim. Quando eu estava trabalhando no hospital de base, né, eu tive a oportunidade, como eu tinha falado antes, de atender todas as crianças que já acompanhavam com o doutor Jair Evangelista, que foi o primeiro endocrinologista pediatra de Brasília. Então, eu tive uma quantidade de pacientes, uma variedade de pacientes enorme. Naquela época, tinham poucos endocrinologistas pediatras no Brasil. Eu já tenho 25 anos, né, de experiência, né? Então, no hospital de base, o doutor Benício, ele era um dos neurocirurgiões que mais operavam em Brasília. Então, os pacientes dele, eu meio herdava os pacientes dele, então fazia o acompanhamento desses pacientes, né, para algum momento que eles pudessem
ter essa manifestação desse hipopituitarismo. Então, esse neurocirurgião fazia as cirurgias, quais são os problemas que vão levar e que tipo de cirurgia, até para essa mãe aí ficar atenta aqui. Se o seu filho passou por esse tipo de cirurgia e não foi encaminhado para endocrinologia pediátrica, Sim. qual a possibilidade, quais os possíveis problemas que ele pode ter? Então, qualquer paciente que tenha passado por neurocirurgia, por exemplo, um crâniofaringioma, um cisto que foi descoberto no cérebro, que foi necessário a retirada por estar tendo alguma repercussão a nível sistêmico, qualquer tipo de neurocirurgia, é necessário esse acompanhamento, essa vigilância em relação à produção hormonal. Eu tenho duas dúvidas ainda, daqui a pouco a gente volta para os hormônios, para a ansiedade dos pais, mas quando você teve a oportunidade de trabalhar na OPAS, OPAS? OPAS. Né? O que é essa experiência internacional, né? Acredito que ela tenha feito muita diferença na sua vida, mas traz para o consultório hoje? Olha, como na Organização Pan-Americana de Saúde eu fui consultora de saúde da criança e adolescente por 5 anos e meio, eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar por toda e qualquer necessidade da criança, a nível de saúde pública. Então, para o consultório, eu posso dizer que depois que a gente tem essa visão ampliada da saúde pública, das necessidades reais, né, dos pacientes, eu considero que eu tenho uma visão hoje mais humanizada ainda, eu tenho uma visão que ela é mais ampla dessas necessidades, né? Então, eu pude agregar ao conhecimento de endocrinologista pediatra essa visão ampliada da criança como um todo. E eu considero que hoje, né, também tendo essa oportunidade de ter ido para a Universidade de Harvard, né, de ter me especializado também na parte de desenvolvimento infantil, eu agrego o conhecimento de endocrinologista pediatra a esse conhecimento do desenvolvimento infantil, que traz, né, essa visão de toda a potencialidade que essa criança tem desde o intraútero. Então, até mesmo no aconselhamento dos pais, de uma vinda de uma nova criança, da possibilidade hoje a gente, uma visão, né, das causas, por exemplo, de mortalidade, de morbidade, pensando mesmo nesse aconselhamento dos pais, numa visita pré-concepcional, no sentido de eles evitarem alguns tipos de doenças que podem vir, né, a ter. O teste do pezinho, por exemplo, é um teste porque o endocrinologista pediatra, ele é endocrinologista e metabologista. Então, no teste do pezinho, a gente tem a oportunidade de ter o diagnóstico de vários tipos de doenças metabólicas. Então, essa possibilidade de prevenção de doenças, né, desde o intraútero, uma criança, por exemplo, que nasceu pequena para a idade gestacional, ela tem ainda intraútero uma reprogramação genética e ela vai ter a possibilidade de ter doenças, né, essas doenças metabólicas, diabetes, colesterol alto, durante a vida. Então, essa criança que é pequena para a idade gestacional, ela deveria ser já de forma preventiva, acompanhada por um endocrinologista a vida inteira. Da mesma forma, já como vigiando a possibilidade dessas doenças metabólicas que ela pode ter pela vida.
Uma criança pequena para a idade gestacional, por exemplo, ela tem a possibilidade de ter um déficit de GH que não é por baixa da produção do hormônio, mas ela tem como se fosse uma resistência ao hormônio de crescimento. E ela, mesmo sem a gente diagnosticar a deficiência de GH, ela teria indicação, né? E aí a gente precisa fazer uma avaliação bem ampla, desde o nascimento até 2 anos de vida. Então, essa especialização, né, relacionada ao desenvolvimento infantil me fez ver de uma forma mais aprofundada o quanto que é importante essa vigilância desde a preconcepção. Desde a preconcepção, né, para que a gente consiga prevenir essas doenças ou situações que deixam a criança predisposta a essas doenças. Nossa, amei. Eu era só 2, mas agora eu vou ter que fazer uma dentro dessa daí. Na minha gestação, em determinado mês, o médico que eu estava fazendo de alto risco, o pré-natal, que ele estava com baixo peso. Olha que ligação interessante agora. E daí eu vim a ter diabetes gestacional, né, tive pré-eclâmpsia, assim, que não faltou problemas aí, mas que graças a Deus deu tudo certinho. Só que, te ouvindo agora, sabendo disso, no momento em que eu soubesse ali, ou que o pai que está nos assistindo, ou que a mãe que está nos assistindo, ela sabe sobre essa baixa de peso, igual eu tive uma colega recente que estava grávida, teve gêmeos, e aí tinha baixa proteína, porque hoje em dia consegue descobrir um monte de coisa, né? Então eu posso ir fazer um planejamento com você antes de engravidar, porque essa preconcepção aí, para quem não compreende, com todo respeito, antes de engravidar, né? Fazendo aí o dicionário, o glossário para facilitar aí, didático para vocês. Então, antes de engravidar, eu posso fazer uma consulta com a endocrinologista pediátrica para entender tudo o que eu posso fazer, e se eu não o fiz, e estou sabendo hoje dessa informação, ainda grávida, a qualquer momento é importante que eu vá até você? A endocrinologista pediatra nesse cenário não é a única médica que pode ajudar, mas é uma das especialidades, porque essa visão, né, relacionada às doenças, ela é de grande importância. Maravilha. Doutora, o que mais, na sua percepção e na sua experiência até hoje, gera ansiedade quando o assunto é crescimento dos filhos, nesses pais? Os pais normalmente querem que os filhos fiquem numa situação melhor do que a deles, né? Então, quando eles pensam que essa criança pode ter esse prejuízo, né, em relação à altura, as crianças normalmente elas vêm para a consulta também já descrevendo como ela está em relação aos seus colegas da escola. Então, muitas vezes as crianças se incomodam, né, por estar menores do que os colegas. E aí, então, eu considero que essa é um maior ponto de ansiedade, tanto da criança quanto dos pais. Os seus filhos não estão abaixo da média, né? Ou eles não estão levando o padrão da família. Então, quando eles percebem isso, normalmente eles vão para ter essa certeza, né, de que o filho precisa de uma investigação, de uma medicação, ou que essa criança é simplesmente uma maturadora tardia, né? Aquela criança que vai ser criança por mais tempo, vai entrar na puberdade mais tarde, daqui a pouco entra de novo no canal da família, entra na média, né, das crianças, dos adolescentes. E é tão bom, né, trazer essa tranquilidade, busquem isso, né? Tem gente que prefere ficar aí mal, tomando remédio de ansiedade, perguntando para um e para outro, pergunta para outro, e acaba comprando, toma isso, toma biotônico Fontoura, aí o menino começa a comer mais, aí engorda.
busca um profissional, se não está dentro do seu plano de saúde, e isso é uma prioridade para você, e para que você não sinta culpa depois por não ter visto, né, essa situação anteriormente, investe nisso porque você vai ter mais tranquilidade, consequentemente o seu filho também, porque não fica todo mundo nessa ansiedade ou nessa comparação, né, doutora? E você sente também, duas perguntas em uma, que essa criança também sofre, você vê ali que é mais o que o pai está trazendo, ou ela também está se comparando, porque hoje em dia tem internet, tem tudo isso, que eu acredito que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. E junto disso, eu gostaria que você falasse também se você, nem todo mundo precisa de remédio, vão ter crianças que vai ser ajuste na alimentação, ou que não está tendo aquele tipo de alimento que é necessário, e caso sim, é você que já direciona, ou você tem uma equipe multidisciplinar que você direciona um outro profissional? Todo endocrinologista pediatra, ele necessita trabalhar com uma equipe multiprofissional. Então, normalmente, essas crianças, assim, hoje a gente tem, contribuindo para a ansiedade, né, o uso excessivo de telas, por exemplo, né? O fato da criança não dormir bem à noite. Então, a gente tem o sono, principalmente no sono profundo, a produção da grande maioria dos hormônios. Então, esses hormônios que são produzidos, hormônios de crescimento, por exemplo, ele é produzido no sono profundo. Então, a criança que não dorme bem, então ela já pode ter esse crescimento prejudicado mesmo, né? A criança não dorme bem, aí acorda mais tarde, aí já não se alimenta bem, tudo. Então, é necessária essa atenção pela equipe multiprofissional. Então, essas crianças, normalmente, elas precisam, para fazer essa mudança de comportamento, elas precisam da ajuda, muitas vezes, do psicólogo, e elas precisam também da ajuda do nutricionista. Como naquela época, né, 25 anos atrás, a gente tinha uma deficiência muito grande de psicólogos, de nutricionistas, eu acabava fazendo um pouquinho do papel de psicóloga, um pouquinho do papel de nutricionista, né? Não que eu substituísse, mas eu sempre orientava o acompanhamento multidisciplinar mesmo. Mas o endocrinologista ele acaba tendo um pouquinho de psicólogo e um pouquinho de nutricionista, no sentido também de que essa rotina, esses hábitos diários, eles precisam normalmente, quando a gente fala do crescimento, a gente se preocupa muito com sono, com padrão de alimentação, né? Mas quando a gente fala também da puberdade, muitas meninas com puberdade precoce, que estão começando ali com 7 anos, começou a aparecer pelinho, peitinho, quando a gente vai aprofundar, né, na história clínica, elas estão em uso de produtos, por exemplo, cremes para o corpo, máscara para o cabelo, shampoo, condicionador de adulto, que tem muito estrogênio. E esse estrogênio ele leva a uma falsa puberdade precoce, que muitas vezes, quando a gente suspende esses produtos, o peito de frango, por exemplo, quando não é o frango caipira, ele acaba tendo também bastante hormônio, muitas vezes. Então, essas pacientes que estão com uma puberdade precoce, leve, muitas vezes quando ela não tem uma causa específica hormonal, né, a gente suspende esses produtos e ela acaba normalizando. Então, tudo isso a gente precisa estar atento, por isso que a consulta da endocrinologista pediatra nunca é rápida, né? Então, é diferente da endocrinologia de adulto. Outros pacientes também que acabam tendo um quadro de ansiedade, quando a paciente obesa tem uma resistência insulínica, existe a acantose nigricans, que não sei se vocês já viram.
fica escurecido tanto na área do pescoço, quanto nas axilas, quanto entre as pernas. E essa acantose, ela causa muita ansiedade para as meninas, principalmente. Porque as meninas chegam e a família também está muito incomodada com aquilo e não sabe o que é. Acha que a criança não está se cuidando, que não está tomando banho direito, que está encardida, e que, na verdade, ela é um sinal clínico da resistência insulínica e que, com o tratamento da obesidade, ela vai sumir e vai desaparecer também a acantose. E essa acantose, por incrível que pareça, também, ela vem normalmente num quadro de ansiedade, tanto das crianças quanto dos pais, que muitas vezes também está relacionado à obesidade, com o uso de telas, com dormir pouco, né? Então, hoje a gente precisa também ter essa avaliação desse contexto pessoal da criança e do adolescente e também da família. Doutora, o que é, a partir de quando, o que significa essa menina, ou esse menino, não sei se o menino também tem, a puberdade precoce? Para esse pai e mãe ficarem atentos a esse momento. Tá. A puberdade precoce é a puberdade que começa na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos. Então, qualquer sinal de puberdade, por exemplo, a criança, a menina, né, começa a ter larca, que é o brotozinho mamário, os pelinhos. A menstruação, ela normalmente acontece como uma manifestação que vem um pouco depois. Mas em 5% das meninas, ela pode aparecer como o primeiro sinal de puberdade. Então, a gente precisa... se essa puberdade está acontecendo antes do tempo, precisa ser avaliada pelo endocrinologista pediatra, para avaliar se ela é simplesmente, né, um padrão daquela menina, daquele menino, ou se ela está acontecendo por causa de uma doença endocrinológica que está levando à puberdade precoce. Falar em puberdade, puberdade aí é o início dessa adolescência, né? Sim. Eu não sei, se eu estiver errado você me corrija, mas tem algo que você também, dentre todo esse caminho profissional, que você defendeu ou ficou ligada, não sei se foi a OPAS, a questão de adolescentes. Sim. No período que eu estava na OPAS, inicialmente eu comecei como consultora de saúde da criança, mas logo eu passei a ser também consultora de saúde do adolescente. Então, eu tive a oportunidade de me aprofundar nas políticas de saúde do adolescente. Então, isso para o meu consultório foi super útil, porque na elaboração da política nacional de atenção à saúde do adolescente, a gente tem a presença do adolescente falando das suas maiores necessidades. Então, além de eu já ter toda a vivência, né, de atender adolescentes desde o hospital de base, onde eu pude atender esses pacientes até 18 anos, eu tive também essa oportunidade na OPAS de ampliar o meu olhar para essas necessidades reais do adolescente, que puderam complementar o meu conhecimento como endocrinologista. Então, falando desse adolescente, eu já ouvi que tem que bloquear essa puberdade precoce. Sim. O que é bloquear e toda puberdade precoce tem que ser bloqueada? Na verdade, quando a gente vai avaliar uma puberdade precoce, a gente precisa fazer uma avaliação da velocidade de crescimento. Então, essa criança precisa ter acelerado sua velocidade de crescimento, ela precisa ter avançado a sua idade óssea, mais do que 2 anos, né? Ali pelos 8 anos, 7 anos, quando a gente vai avaliar se é uma puberdade que está ligada a uma doença endocrinológica, a gente faz toda essa avaliação. Velocidade de crescimento, avanço de idade óssea de mais de 2 anos, e a gente tem uma curva, um exame que a gente pode fazer para a gente avaliar como é que estão os hormônios, né?
o LH, o FSH, que são produzidos pela hipófise, se eles já estão realmente, se é uma puberdade precoce verdadeira, que tenha realmente a necessidade de bloqueio. Então, outra avaliação que a gente faz complementar é uma ecografia pélvica para a gente avaliar cistos ovarianos, folículos ovarianos, para a gente avaliar o tamanho do útero, se ele já está mudando o formato, porque o útero de criança tem um formato, o útero de adolescente tem outro formato. Então, a gente já vai vendo essas mudanças e, com tudo isso alterado, aí sim é que a gente faz essa indicação do bloqueio de puberdade, se realmente tiver necessidade. E se não tiver e fizerem esse bloqueio, o que pode acontecer? Com bloqueio de puberdade, quando não tem necessidade, a criança acaba perdendo em estatura final. Então, é uma avaliação que ela é muito sensível, ela tem uma linha tênue, né, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. E se a gente indicar um bloqueio de puberdade sem necessidade, sem essa clínica, sem toda essa avaliação ampla que eu já falei, a gente pode ter uma perda de estatura final dessa criança na vida adulta. Porque é uma criança que normalmente ela vem procurar o endocrinologista pediatra não preocupado com a altura, porque essas crianças que já estão com uma puberdade precoce, elas crescem muito. Então, elas são as crianças das mais altas, né? Então, elas não têm preocupação com a altura. Só que é um dever do endocrinologista fazer essa avaliação de estatura final, né, antes e depois, e mostrar para essa criança e para esses pais, né, o quanto que ela vai ter de benefício com esse bloqueio ou não. Então, é uma linha muito tênue que o endocrinologista pediatra precisa ter muito cuidado no momento de indicar um bloqueio de puberdade. Pode realmente gerar aí um problema sem volta, inclusive, né? Sim. Em alguns casos, é até indicado a gente fazer o bloqueio e fazer o uso do GH concomitante, né? Se essa criança tiver realmente a necessidade do bloqueio e se esse bloqueio puder também prejudicar um pouco essa estatura final. Mas pode ser feito bloqueio sem indicação e ele por si, mesmo fazendo o uso do GH, ele não ter essa recuperação dessa estatura final. Se esse pai ou mãe não percebeu, achava que era ali normal e hoje entende que gostaria que o filho desenvolvesse mais, tem uma idade limite para que esse protocolo, não sei se se chama assim, de estimulação hormonal ou aconteça, ou finalize? A gente precisa estar muito assim, ligado à idade óssea. Outra coisa, a idade óssea é o raio-x da mão e do punho esquerdo, que é avaliado e dado essa idade óssea. Existe um método que muitos radiologistas usam, que é o Greuli-Spile, para avaliação dessa idade óssea. Então, essa idade óssea também pode ser vista, né, pode ser dado esse laudo pelo endocrinologista pediatra. O endocrinologista pediatra é o médico que tem maior condição de fazer, por ter um volume grande de pacientes, né, que toda consulta que o paciente traga a idade óssea, o endocrinologista pediatra faz essa confirmação do laudo. E uma criança, né, que tem já 12 anos de idade óssea e precise, e a gente tenha, né, essa percepção que ela tem essa necessidade de bloqueio, já não é mais indicado bloqueio. Então, muitas vezes, se a gente faz aí esse bloqueio, essa criança ainda vai ter mais perda de idade de estatura final. Doutora, e falando do diabetes tipo 1, quando esses pais, ou o que acontece que esses pais têm que se atentar para investigar sobre? O diabetes tipo 1, ele muitas vezes, né, tem uma dificuldade
de perceber o início do diabetes. Quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor para a criança. Por quê? O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune e é uma doença autoimune que tem uma ação contra as células beta que produzem insulina. E quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor, porque esse diabetes, sendo tratado precocemente, é possível que a gente faça uma preservação de algumas células beta. Então, que é a produtora de insulina, né, que são células pancreáticas que produzem a insulina. Então, o que seria o ideal? A criança que já começou a fazer xixi mais vezes do que o normal, então a gente chama isso de poliúria. Uma criança que tem muita sede, ao mesmo tempo, muita fome e ao mesmo tempo está perdendo peso, a gente precisa ter muita atenção, porque essa criança pode estar tendo um quadro de diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, na grande maioria dos casos, ele é descoberto só mesmo no quadro de cetoacidose. O que é um quadro de cetoacidose? A criança já vai ficando com mal-estar, vômitos, até respiração rápida, ela pode até ter desmaio, e essa cetoacidose muitas vezes ela é diagnosticada e a criança já precisa até mesmo de UTI, né? Então, o ideal mesmo seria que essa criança fosse diagnosticada só com esse aumento da sede, da urina, da fome e da perda de peso, e não chegasse a esse quadro que já é um quadro grave. No último Congresso Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica foi mostrado dados de muitas crianças que morrem sem ter o diagnóstico de diabetes, e elas morreram por causa de um quadro de cetoacidose, e que só foi descoberto depois em necrópsias, né, em situações em que foi investigado em ml e que foi percebido lá que era um quadro de cetoacidose diabética. Então, a diabetes tipo 1, ela precisa ser vigiada. Hoje, no Congresso Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica, que foi em Recife, em novembro do ano passado, foi apresentado a possibilidade mesmo, né, de que se, por exemplo, uma família que já tem outros casos de diabetes na família, irmãos, né, pais com diabetes tipo 1, que essa criança já faça até mesmo uma triagem, né, no sentido mesmo de já fazer a dosagem de glicemia, por exemplo, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, dependendo, né, de cada caso, já mesmo na infância, exatamente pensando nessa preservação de células pancreáticas e com o uso, inclusive, de imunoglobulinas, no sentido de preservar essas células pancreáticas, já que se trata de uma doença autoimune. Doutora, quando essa questão do crescimento da criança realmente deve começar a preocupar? A melhor forma de avaliação de crescimento é através das curvas de crescimento, né? Hoje a gente tem na caderneta da criança, que é fornecida pelo Ministério da Saúde, as curvas da OMS. Essas curvas da OMS são curvas que avaliaram uma população em relação a ver qual é considerada a estatura normal. Então, como todas as crianças, né, normalmente têm a caderneta da criança, esse crescimento é importante que os pais solicitem para que os médicos coloquem, né, marquem na caderneta da criança a estatura da criança, porque é uma forma
de avaliar o que seria uma baixa estatura. A baixa estatura é uma estatura que está abaixo de menos 2 desvios padrão, né, que são as duas principais linhas, né, lá da caderneta. Tem a linha que é o 0, né, e depois o -1, -2, esse -2 desvios padrão. Então, uma criança que está abaixo de -2 desvios padrão, a gente considera essa criança baixa. Ou que ela esteja abaixo do canal da família. E esse canal da família, ele é feito da seguinte forma: a altura do pai mais a altura da mãe, menos 13 na menina, mais 13 no menino, dividido por 2. Esse é o ponto, né, da curva que a gente vai considerar o canal familiar. E a gente coloca lá naquela curva mais ou menos 10 centímetros. Então, se a criança está abaixo do canal familiar, então é também um motivo da gente se preocupar, né? A gente pode dizer que essa criança também tem baixa estatura, quando ela está abaixo do canal familiar. Doutora, e obesidade infantil? Como é que a gente fala sobre isso sem culpa, sem julgamento, né? E de verdade com responsabilidade? Porque às vezes eu penso que tem pessoas que olham e falam, está faltando amor aí, ou esse pai se culpa, até porque às vezes só a criança tem obesidade, os pais não. Nos ajude. A criança com obesidade, ela pode ter causas orgânicas e ela pode ter causas ambientais, né? E hoje a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, tanto para os pais quanto para as crianças, dessa vida saudável. O que seria uma vida saudável? Uma vida com atividade física diária, com alimentos como frutas, verduras, né, fazendo parte do seu cardápio no dia a dia, uma alimentação balanceada, uma alimentação que aconteça nas horas certas, né? Então, a obesidade, ela vem quando a gente menos pensa, né? Nós já estamos, né, com sobrepeso, com obesidade, e precisa de uma mudança de toda uma cultura, de uma família, de um ambiente, né, de costumes que são necessários. E quando os pais vêm procurar o médico, né, o endocrinologista pediatra, para o tratamento dessa criança, eles estão, na verdade, procurando ajuda no sentido mesmo de que a gente consiga fazer essa investigação para ver se essa obesidade tem alguma causa orgânica ou se ela tem uma causa simplesmente ambiental, de costumes e tudo, e que muitas vezes esses pais também estão ávidos, né, por ter essas informações. Então, na consulta para a obesidade infantil, vários costumes, vários hábitos precisam ser vistos e que muitas vezes os pais não têm noção de que aqueles hábitos podem estar influenciando. Por exemplo, uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, ela vai contribuir a favor de um emagrecimento. Por quê? Porque uma boa noite de sono, o hormônio de crescimento, por exemplo, ele é produzido. O hormônio de crescimento, ele aumenta a massa magra, diminui massa gorda. Quando não há uma boa noite de sono, e essa criança acorda várias vezes durante a noite, ela acaba não tendo o benefício do sono profundo, a insulina dela aumenta, o cortisol aumenta, e tudo isso contribui também para a obesidade. Então, os pais não têm noção, né, disso tudo. Muitas vezes eles pedem para a criança para dormir na hora certa, acordar na hora certa, e muitas vezes essa criança precisa também dessa equipe multidisciplinar para ajudar, né, com essa mudança também de hábitos, como eu já tinha falado. Então, por exemplo, o hábito de comer à mesa. Esse é um hábito que muitas vezes os pais
que estão trabalhando o dia inteiro, que estão levando só comida, né, para o trabalho, e a criança está chegando e tem uma atividade que está ali em casa, muitas vezes ela come em frente à televisão, por exemplo, não come à mesa. O que significa comer em frente à televisão? O hipotálamo, que é a estrutura, né, que está ligada à saciedade, ela também está ligada ao momento de prestar atenção no filme. Então, se a gente presta atenção no programa de televisão, no celular, nas telas, a gente não fica saciado. Um bom exemplo para isso é o pacote de pipoca do cinema, né? Um pacote de pipoca desse que a gente come no cinema hoje, os pacotes grandes, não cabem no nosso estômago. Mas a gente vai ver o filme comendo pacote de pipoca e vai comendo sem perceber. E quando acaba o filme, o pacote de pipoca, a gente está lá procurando mais pipoca no fundo do pacote. E muitas vezes, quando acaba o filme, a gente vai ainda lanchar, né? Então, é impossível caber tudo isso no estômago. E o estômago acaba ficando sobrecarregado e a gente não tem a saciedade. E muitas vezes, depois dessa refeição, né, como essa criança que está em casa fazendo as refeições principais em frente à televisão, a criança belisca à tarde. Então, são todos esses hábitos que precisam ser trabalhados. Então, os pais não precisam ter culpa, mas eles precisam, né, dessas informações e de um envolvimento também dessas pessoas que ficam com as crianças, muitas vezes são as avós, às vezes são as próprias diaristas que ficam com as crianças no dia, as babás, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, que, por exemplo, a criança que é obesa desde pequenininha, desde antes de 5 anos. Com 5 anos, é definida a quantidade de células gordurosas. Então, uma criança que tem obesidade desde antes dos 5 anos, ela tem mais dificuldade de perder peso. Do mesmo jeito, um adulto, né, que teve a obesidade desde antes dos 5 anos. Então, são muitos detalhes que os pais não têm obrigação de saber. Mas, durante o tratamento, eles são super importantes para que essa criança seja beneficiada e esse contexto, né, dessa vida dessa criança seja beneficiado. Então, a mudança de contexto, né, seja beneficiado. E essa criança que tem obesidade na infância, ela tem quanto antes ela procurar um endocrinologista pediatra, melhor. Por quê? A criança que está obesa na infância, ela está crescendo. Então, ela não precisa fazer uma dieta hipocalórica. Ela precisa só ajustar uma dieta normocalórica. Porque se ela conseguir ajustar uma dieta normocalórica, como ela está crescendo, ela tem a possibilidade de normalizar o seu IMC e sair do quadro de obesidade e sobrepeso ainda na infância ou na adolescência. Maravilha. Olha, gente, não foi uma entrevista, né? Assim, uma aula. Obrigada. Eu tenho muita coisa ainda para te perguntar. Quero, inclusive, convidá-la para vir novamente, porque são tantos assuntos, são tantas coisas, né, importantes que a gente precisa alertar. Dentre elas, para eu poder usar mais um pouquinho do seu tempo, se você tiver algo mais a falar, a pontuar para esses pais ou para as crianças, alguma coisa que você acha muito importante, eu queria que você falasse diretamente ali no olho dessas pessoas, mas ainda temos um quadro final, que ele é bem rapidinho, que se chama Na Ponta da Língua. Aí as respostas, eu quero ver se você vai conseguir em uma palavra ou somente em uma frase, viu? Vamos lá. Eu queria, sim, alertar os pais, né, que a endocrinologia pediátrica tem uma vastidão de doenças, né?
Existem doenças, por exemplo, como o diabetes insípidos, que é uma doença onde a criança tem simplesmente perda de água livre. Então a criança tem sede, muita sede. Então essa doença ela precisa ser diagnosticada o quanto antes. Então um hipotireoidismo, a vastidão de doenças endocrinológicas é imensa. Então, qualquer dúvida que você tenha, procure o endocrinologista pediatra. Pronto. Então, vamos lá para o nosso quadro? Será que você vai conseguir responder? Vamos lá. Doutora, na ponta da língua, hein? Respostas curtas, um ritmo mais rápido, bem intuitiva. Um tema que todo pai deveria entender melhor. A obesidade. Um mito comum sobre puberdade precoce. Que sempre precisa bloquear. Um erro comum dos pais. Comparar demais. Algo que você sempre avalia com muito cuidado. O exame físico sempre precisa ser completo. Uma palavra que define sua medicina. Vigilante na necessidade e na individualidade de cada paciente para além da endocrinologia. Uma mensagem para os pais ansiosos. Pais, vocês que são ansiosos, fiquem tranquilos e no momento que vocês tiverem alguma dúvida, procure um profissional e confie nele, porque a informação certa muda tudo. Obrigada. Eu acho que eu falei demais. Não acabou, eu vou agradecer lá, eu vou falar obrigada, Desculpa. você de nada, foi uma honra. Doutora, obrigada, foi sensacional. O tempo não volta, né? Então, não tive a oportunidade de ir ao endócrino pediatra antes da concepção e imagino que você, né, tendo ouvido tudo isso, para quem está querendo engravidar, para quem já está com filho aí pequeno e tem essa percepção, às vezes os pais estão trabalhando tanto, né, e não conseguem perceber esse time, esse momento, encaminha esse podcast, porque realmente foi uma grande aula. Obrigada de coração. Muito obrigada a você. E para vocês, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Tatiana e até o próximo consultório aberto.